Prerrogativas. Muito bom dia a todos vocês, começando mais um Prerrogativas aqui ao vivo pelo pool de canais da democracia. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com o meu querido o Horta. A gente já faz uma dupla, né, Horta? Você não é convidado, você é completamente minha cara metade aqui nas lives. Seja bem-vindo, Hortinha. Todos que estão nos assistindo, deixa eu saudar aqui. Hoje nós vamos receber o José Geraldo de Souza Júnior, professor de Direito da UNB. Ele fez uma fala muito forte na CPI do MST e, por isso, nós vamos aqui desdobrar, né, um pouco mais essa fala contundente do sempre agradável. Ele é um poeta. Ouvir o Zé Geraldo é música. Você conhece porque você circulou pela UNB, né, Horta? Além da notoriedade que esse grande professor intelectual jurista tem como debatedor da realidade brasileira. Fernando Horta. Tudo bom, Condão? Um grande abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo, sábado de manhã. Não sei como é que está aí em São Paulo, mas aqui está uma friaça estranha. Brasília, nessa época, frio e chovendo, é estranho, mas enfim, novos tempos em Brasília. Quando eu fui para a UNB para fazer mestrado, a área de relações internacionais, que é onde eu fui fazer mestrado, ela ficava no mesmo prédio do direito. Só depois, no finalzinho do meu mestrado, é que houve uma construção de um novo prédio e a área de relações internacionais e ciência política foi alocada em outro lugar. Então eu inicialmente comecei ali no direito. E como todo estudante, né, chegado recém da UNB, a gente ficava ouvindo as coisas que estavam ali sendo ditas e colocadas. E uma das coisas mais interessantes naquele momento em que eu me aproximava disso era a marca do direito da UNB, que é o direito achado na rua, né? É uma ideia de direito específica da qual o professor Zé Geraldo é talvez um dos formuladores, né, mais importantes ali, que dialoga muito, conversa muito com a forma, as ideias de teoria do direito do Boaventura de Souza Santos, no sentido de que a ideia de justiça não é uma ideia institucional no sentido estatal, mas é uma ideia que existe nas sociedades, né? As sociedades têm um sentido de justiça que às vezes é muito diferente daquilo que vai ser depois positivado em lei. E o que esse direito achado na rua propunha naquele momento era aproximar essa prática jurídica dos estados com esses sentidos de justiça que a sociedade tinha especificamente, né? Então era uma visão muito mais, não só muito mais, não é popular, mas muito mais real da ideia de justiça, da ideia de um direito, mas era também uma ruptura muito forte com toda uma construção sobre o direito brasileiro que parece ser uma coisa sempre exógena, sempre de cima para baixo, nas populações mais pobres. E a UNB especificamente e o professor Zé Geraldo trabalharam muito para trazer um pouco essa perspectiva. Agora, indiscutível, né, Conde? A fala dele ali na CPI do MST, ela é fantástica, né? A gente estava até discutindo aqui em off o que o professor queria ou não queria. Eu não sei o que ele queria ou não queria, mas que no final ela se deu conta de que ela não tinha nenhuma condição de estar fazendo aquele debate ali com ele, ela se deu, que tem uma hora que ela olha para o cara e diz, ele me chamou de burro, né? O Horta está falando da cena que viralizou, né? Que é a fala do Zé Geraldo em direção, né, direcionada para deputada federal Caroline de Toni, né? Que eu não me lembro o partido dela, mas ela é bolsonarista. Bolsonarista roxa. Nós vamos passar essa cena para vocês aqui e vamos aprofundar essa relação, porque essa reflexão, né, sobre o MST. Aliás, eu acabei de mandar uma mensagem para o João Paulo perguntando sobre a questão da titulação, que é um tema que a extrema-direita, está querendo inocular a qualquer custo na discussão, que é justamente a pergunta que a Caroline de Toni fez para o Zé Geraldo, né? Mas antes de trazer isso aqui, eu vou colocar o áudio do João Paulo aqui, que foi muito interessante. Deixa eu saudar. Diga, querido.
Não, essa questão da titulação tá certo que a MST faz, porque a direita ataca de tudo que é jeito. No início do processo de reforma agrária, você dava os títulos. Aí a direita atacava dizendo que as pessoas tinham os títulos comprados e vendiam, não era um movimento mesmo. Claro, a pessoa desesperada, muitas vezes sem ter com dinheiro, recebia só o título da terra, não recebia nenhuma condição de acesso, muitas vezes não tinha acesso a empréstimos ou mesmo condição de fazer. Ela vendia, acabava vendendo o título. Aí quando o movimento se transformou e disse, olha, nós não vamos mais dar título, mas todos têm uso fruto da terra. Aí a direita ataca, quer dizer, da mesma forma, não interessa o que você faça, está sempre errado para eles. Vai atacar de qualquer jeito, né? Mas é muito simples de entender como é que funciona. O INCRA dá titulação, né? É uma titulação plena, inclusive com transferência de herança, pai para filho e tudo mais. Só que o assentado não pode negociar. Eu acho que esse que é o detalhe, né? O assentado não pode vender, porque senão você distorce a não, função. Né? Em locais em que o assentado é hipossuficiente, em que ele não tem condições, ele acaba, por necessidade de sobrevivência, tendo que negociar sua terra no modelo anterior, né? E em locais onde o assentado está enfiado numa relação de desigualdade social muito grande, ele acaba sendo alvo de violência, Conde, porque daí os grandes proprietários de terra vão lá e ameaçam, batem na família, quebram as pessoas para poder supostamente comprar as terras de forma honesta. Então, essa prerrogativa, essa ideia que você tem ali de não permitir que o assentado negocie, pelo menos, se não me engano, é na sua geração e na geração seguinte, né? Tem uma regra, tem que olhar direitinho qual é a lei. Na verdade, o INCRA e o Estado brasileiro e o próprio MST vai sempre dar assessoria jurídica para esse assentado. Mas tem um esquema que é o seguinte: ele não pode se desfazer daquela terra por um tempo, mas ele pode usar como, por exemplo, como garantia para algum empréstimo até um determinado percentual. Ele só não pode vender. Não pode. Né? Não, penhora não, mas ele pode usar como garantia na hora de contar, por exemplo, para valor de empréstimo. Quanto você tem no seu patrimônio, é tanto e tal. Mas esse tem um espaço de tempo, viu, Conde? Eu não sou especialista, mas tem um tempo. Eu não sei se é uma geração ou duas, depois disso não tem problema. Porque visa proteger o próprio cara que recebe essa terra também. Claro. É claro. Deixa eu agradecer aqui. Olha, gente, estamos ao vivo, sábado, 11 horas 37 minutos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hussein Brasil, bom dia, Zé Geraldo Horta e Conde. O Zé Geraldo está chegando aqui, ele estava num outro compromisso, ele está num outro compromisso, acho que do Fórum Social Mundial, e na sequência ele nos atendeu aqui com todo carinho para vir falar. Achei importante, achei um presente para o público, né? Porque todo mundo viu o Zé Geraldo aí nessa semana, né? Naquela cena fantástica. E para a gente, eu já conheço o Zé de outros tempos e tudo mais, a gente já fez várias lives, vários debates, mas agora a curiosidade despertou aqui. Deixa eu saudar os patronos aqui do Prerrogativas, lembrar aqui, saudar os patronos, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Veida Zancaner. Aliás, o canal do Prerrogativas aqui nos acompanhando, o canal do YouTube do Prerrogativas, evidentemente, a origem desta transmissão, que está indo simultaneamente para a TVT de São Paulo, para a TV aberta, para a TVT na Grande São Paulo, para o Opera Mundi, para a TV 247, a quem a gente agradece a grande audiência de costume, para o canal do Conde, para a TV GGN, para o Poder 360. Seguindo aqui, nos agradecimentos e na inspiração do Prerrogativas, saudando o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Veida Zancaner, saudar o vozeiro da advocacia, querido professor Antônio Cláudio Mares de Oliveira, saudar especialmente Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, grande inspirador que continua vivo no melhor de cada um de nós, um grande democrata, para lembrar aqui o texto que o nosso glorioso e querido Marco Aurélio de Carvalho sempre anuncia no começo das nossas lives. Já trazendo mais comentários, olha, Luciana Zero, Conde, estou estudando semiótica e a fala do professor serviu de um grande exemplo e me ajudou a entender muita coisa. Aliás, estou apaixonada por semiótica. Querida Luciana Zero, nota 10 para você. Nota 10. Luciana Zero, nota 10. Adorei. Hussein Brasil, dedo no like para bombar e receber o Zé Geraldo. Essa fala, de fato, ela é tão poderosa filosoficamente, né? A fala do Zé Geraldo lá, dizendo assim, lembrando do Otávio Paz, né? Quando Colombo chegou na América, né? Os nativos, os povos originários, olharam as caravelas, mas eles não viram as caravelas. Eles não tinham estrutura, padrão para
absorver aquilo lá. Por isso que eu acho que ele não insultou, né? Não xingou de burra a deputada, porque ele estava se colocando também nesse papel, né? Todos nós temos essa limitação, né, Horta, dentro inclusive dos próprios espectros ideológicos aí respectivos. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Não, vamos lá. A primeira coisa é assim: todo mundo enxerga o mundo a partir da janela do seu quarto. Eu acho que essa é uma frase importante que as pessoas têm que entender. Nós só enxergamos o mundo a partir da janela do nosso quarto, sendo que aqui eu estou usando o quarto como uma metáfora do seu corpo, das suas condições, da sua capacidade de compreensão. Então, nós só enxergamos o mundo que nós temos condição de compreender. E é isso que o professor José Geraldo colocou ali de uma forma muito, muito clara. Isso é o básico da filosofia da educação, da própria filosofia como forma de conhecimento, da epistemologia do conhecimento. Quer dizer, isso é uma condição que a gente aprende em qualquer nível universitário. O que o professor fez foi desnudar isso na frente da deputada, mas em especial ele fez isso a partir de um assunto, e aí é que eu acho que é interessante, por isso que a deputada entendeu, porque uma coisa é o índio completamente dissociado por um oceano intransponível naquele momento, isso é século XVI, que de repente se depara com um construto tecnológico que ele nunca tinha percebido. O processo que a antropologia chama aí é estranhamento. O estranhamento desse índio é muito grande, porque ele não tem exatamente referenciais de compreensão para entender o que eram as caravelas. Mas veja, essa situação ela é muito diferente da situação da deputada. A deputada ali, ela precisa conhecer o que é marxismo, ela precisa entender o que é a luta pela terra, ela precisa entender o que é direito, e, portanto, a crítica do professor José Geraldo ela é ainda mais incisiva, porque ela demonstra que a deputada não tinha condições, marcos referenciais e intelectuais para estar operando dentro daquela simbologia que ela ali estava, e por isso que fica tão bonito, e ela entende, inclusive o professor é tão fantástico que no final ela entende que ela foi de alguma forma desmobilizada, vamos dizer assim, né? Desacorçoada, que ela ficou sem entender direito muito bem onde é que estava a situação, por isso que foi tão fantástico. Tá aqui o Fernando Horta. Meu querido José Geraldo de Souza Júnior, que saudade, que felicidade te receber, que eu quero te agradecer muito. Sei que você está fazendo um esforço para estar aqui, porque você está com uma agenda muito, muito cheia. E eu fiquei tão feliz de te ver na CPI do MST, né, com a sua fala sempre musical. Eu costumo falar para as pessoas que ouvir o Zé Geraldo é como ouvir música, porque você tem todo esse ritmo especial que você dá na sua prosódia, né? Esse ethos tão especial, tão delicado, tão elegante. Desculpa te elogiar tanto de cara, porque eu sei que isso constrange um pouco, mas é a elegância contra o fascismo. Eu achei bonito demais. Quero te receber com todo carinho. Fernando Horta, José Geraldo, Fernando Horta apresentando vocês aqui. Sim. E eu passo a palavra para você fazer aí uma saudação para todos nós. Então, Conde, obrigado aí por me receber, Fernando. Essa coisa do espaço crítico que hoje, né, a tecnologia, a informação proporcionam, né? A gente parece que é amigo de longa data, né? Ou seja, a gente, o Ortega y Gasset dizia que temos duas naturezas, né? A natureza natural, que é aquela que nós compartilhamos por sermos espécimes, né? E aí a gente constrói histórica e culturalmente essa dimensão, né? E ele dizia, e uma natureza artificial, que é essa culturalmente construída, que ele chamava de vida inventada. Ele dizia, é artificial, mas é também real, porque é exatamente vida inventada, né? Então, é nesse campo crítico, semiológico, né, que você e o Fernando, como também lembra um belo filme, né, nunca nos vimos, mas nos amamos profundamente, né? Nós passamos por muitas coisas, Geraldo, muitos debates que fizemos virtualmente, e tudo que o Brasil passou nesse tempo, quer dizer, agora a gente está numa. Inclusive, acho que eu não conversei contigo ainda depois
da chegada da vitória do presidente Lula e da Exato. derrota do É, fascismo, né? Que nós lutamos com tantas forças aí durante esse período todo em que nós nos aproximamos. Isso que é bonito, né? é. Esse pesadelo que o Brasil, do qual o Brasil foi vítima, né? Fez muitas pessoas se conhecerem, se aproximarem, e eu acho que a gente tem agora um coletivo muito poderoso. Professor, deixa eu passar a palavra para o Fernando Horta para a gente começar nosso debate aqui. Horta, passo para você, deixa eu abrir aqui o seu microfone para a gente começar esse papo com o nosso querido Zé Geraldo. Professor Zé Geraldo, eu vou fazer uma pergunta aqui que está todas as redes sociais fazendo e que já lhe colocam nessa saia justa de imediato. Muita gente dizendo que a sua resposta lá naquele momento ela era pedante, ela foi agressiva, e outras pessoas defendendo não, que a resposta foi uma resposta, obviamente, de um grau bastante elevado para se compreender, mas que o seu objetivo ali era um objetivo pedagógico, era demonstrar que os espaços de fala entre ambos os que estavam ali, de alguma forma, eram diferentes. E no final da fala, inclusive, o senhor diz: vou, a partir de agora, da sua palavra, deputada, procurar compreender a sua forma de entender. Então, deixa eu lhe perguntar, qual foi o seu objetivo ali na hora que o senhor estava respondendo? Foi exatamente dar essa dimensão do distanciamento ou foi trabalhar um processo de aproximação, convidar a deputada a tentar entender por outros olhos? Olha, Horta, a primeira condição, e eu disse na minha exposição, é o profundo respeito que eu tenho pelo espaço que a democracia criou, de um lugar político de ação comunicativa, de diálogo, né, que é o parlamento. É o mais importante auditório público que a democracia pode construir. Um lugar da representação popular, um lugar de todas as expressões ideológicas de interpretação de mundo e de realidade. Então, eu deixei bem claro que minha posição, até por ter lutado muito por esse espaço, lembrei que participei de debates na Constituinte e tenho participado desde então em várias comissões, né? É o meu profundo respeito àquele espaço. E, a partir daí, por esses fundamentos, o profundo respeito a todas as visões políticas que dialogam naquele espaço, incluindo aqueles que me interpelavam com alguma hostilidade e a partir do seu ponto de vista e da vista que tem a partir do ponto em que se situam, né? Então, esse foi o primeiro ponto. E, por isso, levei muito a sério tudo que me foi colocado e tentei entender os fundamentos daquilo que estava na base das questões que me eram propostas. E por isso que a minha resposta foi para o auditório que estava ali localizado, os presentes, para o auditório crítico, o espaço crítico constituído pela informação, a transmissão do evento. Eu sei que nesses ambientes há milhares de participações por conta do que o espaço crítico é uma categoria que Paul Virilio elaborou para pensar essas novas formas de comunicação, né? Proporcionam para que as opiniões circulem, os argumentos sejam colocados em contraposição e que permaneça ou prevaleça pedagogicamente aquele que for mais convincente, mais mobilizador, né? Então, essa foi a minha razão principal. Eu levei a sério o que ela disse e levei a sério tudo que disseram aqueles que se manifestaram. Então, a minha resposta foi para todos esses interlocutores, para quem estava nos assistindo, para aquele, mas também diretamente a ela. E é claro que a gente sabe que há que ter um aprendizado para essa prática, e nem sempre a gente consegue fazer os signos se integrarem, né? Há uma espécie de diálogo de surdos até um certo momento, mas em algum instante
as pessoas se esclarecem, como aquele estalo do Padre Vieira, né? Em algum momento se dá um estalo e as pessoas se comunicam, se entendem. Então, a minha expectativa era essa, porque, no fundo, ela representa uma parcela importante da vida civil no país, tem voto naquele espaço, há vidas pendentes desse voto, vida de trabalhadores rurais, vida de sindicalistas, vidas de indígenas. E meu intuito foi como que tentar... se tem uma agressividade ali na minha questão, mas foi mais ou menos como aquele raio que caiu sobre Saulo, né? E que, mesmo caindo do cavalo, entendeu, não é isso? Mudou o seu circuito de vida, entendeu, né? Olha só, ele vinha de uma postura de perseguição, de letalidade, carregava o ônus de ter contribuído para o apedrejamento de Estevão, né? Mas olha que simbólico, né? Ele é tocado por um estalo e muda a direção da estrada. Não vai mais para Damasco, vai para o mundo, né? Vai pregar para o mundo. Eu não estou dizendo que eu sou profético, eu estou dizendo que isso, em escala, é a minha pedagogia, né? E cheguei a esse ponto de paciência, porque são 76 anos de percurso, né? E de aprendizado, eu vou aprendendo com isso. A serenidade vem, como dizia Machado de Assis, né? Em relação ao diabo, né? Não é porque ele é ruim, é porque ele é velho. É um pouco disso ali, né? Eu me sinto velho nesse sentido de que posso ficar horas e horas e horas dialogando com pessoas como aquela jovem deputada, né? Que imagine se um dia ela puder... Por isso que eu escrevi para ela, Fernando, escrevi uma carta para ela. Me incomodou o recorte que foi feito de tantas coisas que eu disse, para que a incidência, isso que nessa linguagem nova aí se chama de lacração, né, fosse por uma inferência. E olha que coisa curiosa, se propagando por algo que eu não disse, por palavras que eu não pronunciei, né, porque a minha postura foi a mais... honesta e sincera possível. Eu queria trazê-la para o discernimento, para que ela compreendesse, e os outros, né? E, de algum modo, eu acho que isso aconteceu naquela plenária onde você tinha deputados recortados por sua procedência militar ou policial, a maioria de muita intolerância constituída pelo pensamento autoritário dessa direita brasileira, né? E, todavia, eles pararam para ouvir e tentaram entrar no debate. Teve uma deputada muito importante do Rio Grande do Sul, que lembrou, né, que pela primeira vez ali naquelas sessões da CPI, o burburinho, o vozerio se acalmou e as pessoas se ouviram. E que isso foi a minha intenção, porque também eu sentia que eu não estava falando por mim, eu estava falando por uma expressão relevante do processo político brasileiro, o MST ali no caso, né? Mas por trás os indígenas, as mulheres, os quilombolas, os que lutam por reconhecimento de suas opções e identidades, né? Então, a minha intenção foi essa, Fernando, exclusivamente essa,
e as minhas palavras não têm subentendidos, foram aquelas. Elas foram. Agora, como é que a gente conversa? O Conde, que é semiólogo, que é linguista, né? A gente conversa com palavras, com gestos, com imagens, com representações, né? Com metáforas. As metáforas, o Scarmeta diz, as metáforas elas não têm. Lembra do poeta e do carteiro, né? Agora ele veio com metáforas e eu não tenho mais como reagir, né? E aí usei aquela imagem, que é uma imagem banal no nosso campo. Todos os livros de semiologia trazem. Não é uma coisa da minha erudição, é uma coisa banal do nosso campo. Todos trazem. Que eu vi no Otávio Paz, mas ela não é Cândido. É banal, meu querido Zé Geraldo, mas para o grande público foi uma novidade. Agora, o que é bonito de ver, inclusive a gente está vendo isso aqui no bate-papo, é que foi uma novidade epifânica, né? Todo mundo falou: meu Deus, é isso mesmo. A história do Otávio Paz é fantástica, né? Você ter trazido. Então você cumpriu a tua intenção de falar para um país inteiro. Tem muita gente pedindo aqui a cena, eu já vou colocar. Inclusive, importante saber também que o Zé Geraldo não aprovou muito aquele recorte, porque aquele recorte é um recorte enviesado. É misógino. É misógino, exatamente. Então, eu vou passá-lo aqui para você rebatê-lo. E também eu captei desde o do momento que aquilo chegou para mim, da sua elegância, e você realmente não teve nenhuma intenção de ferir, né? E agora eu estou muito curioso para saber, meu querido José Geraldo de Souza Júnior, o que você escreveu para deputada, porque você ficou, digamos, sentido, né, com o que aconteceu com ela, porque ela foi ridicularizada e não era essa a sua intenção. Se você puder falar alguma coisa, porque evidentemente é uma carta privada, né? Sim. A carta, como você disse, eu dirigi a ela e eu seria muito descortês se revelasse o conteúdo que só ela pode revelar. Eu até falei para um jornalista o que eu quis fazer com a carta, né? Que não era um pedido de desculpa, porque eu não tenho por que me desculpar, mas esclarecer para ela que eu não compartilhava do modo como a repercussão, a propagação fazia, porque eu a respeitava e eu queria, naquela conversa, somente explicitar a diferença dos nossos pontos de vista. E que, por isso, eu me vali de imagens esclarecedoras do tema que eu queria trabalhar, que é de como nós construímos o nosso modo de discernir, né? Então, essa imagem ela é pedagógica, ela está tomada como referências das teorias de estudos de representação, né? Quer dizer, aquilo que o Schopenhauer dizia, um esforço para olhar de forma diferente para o que a gente tem diante dos olhos e não vê. Eu usei Otávio Paz, poderia usar Schopenhauer, né? Mas é forte. A minha primeira lição de discernimento foi feita por um artesão de gaiolas de passarinho que meu pai tinha no hall de seus servidores, que fazia gaiolas para ele. Meu pai, naquele tempo, era correto ter passarinhos e gaiolas, né? E chamava-se Chicó. Eu tinha uns 7 anos de idade. E me lembro o Chicó chegando no alpendre da minha casa, né? E meu pai dizia: Chicó, eu quero uma gaiola igual a esta. E entregava a ele um modelo. Ele tomava nas mãos e dizia: deixe eu ver. O Chicó era cego. Ele dizia: deixe eu ver. E
E na semana seguinte ele voltava com a gaiola igualzinha. E eu disse, caramba, então ele vê com as mãos. Talvez, mas ele explora o seu sensorial muito valentemente. Aí me dei conta que não era que ele expressasse uma habilidade, o imperativo de habilidade a Kant, né? É que ele só fazia um tipo de gaiola a que ele tinha como representação mental, como se a cabeça dele fosse uma caverna platônica, né? Ele trazia igual porque ele fazia sempre a mesma gaiola, era a única que ele fazia. Não é que ele imitasse, é que ele criava sempre do modo único como ele podia fazer. Então, eu queria que a deputada apalpasse a gaiola, entendeu? Mas também não queria que fosse só ela, todas aquelas pessoas que estavam ali, né? Inclusive a minha assessoria, que estava preocupada se eu não estava desviando do assunto, né? Então é um pouco isso, Conde, mas é sobre esse processo, né? Você e Fernando conhecem mais, né? Porque lembra uma vez eu falei para você, me referindo a Roland Barthes, e ele aludindo ao fascismo da língua, né? Para dizer que a língua é fascista, não porque nos interdite o dizer, mas porque nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Então eu queria quebrar o fascismo da comunicação ali, né? Aquela coisa cadenciada deles de marxismo, criminalidade, queria quebrar aquilo que pudesse rebentar da casca, trazer o miolo do debate, não é, Fernando? Eu acho que abalou as estruturas. Eu vou passar para o Fernando para a gente continuar esse papo. Agora, assim, acho que está todo mundo querendo isso, né? Que o Zé Geraldo vá em todas as comissões agora do governo, reuniões de ministros, viu, professor? Que você apareça. Não, mas tem uma coisa muito importante, assim, só dizer para vocês o seguinte: estamos com uma audiência fantástica, tem muitos comentários para eu ler aqui. Eu vou ler na próxima rodada para a gente não. Para a gente cadenciar corretamente. Eu recebi 2 mensagens aqui do João Paulo, do MST, porque eu quero tratar a questão da titulação que lhe foi ali oferecida pela deputada Caroline de Tone. Agora dizer o seguinte, Zé Geraldo e Horta, e já passando por Horta, depois da derrota do Bolsonaro, logo depois, é muito rápido, né? A história parece que ela tem uma elasticidade muito grande, mas as coisas acontecem rapidamente. O debate público no Brasil, que estava interditado, que estava ali cheio de hostilidade, né? Cheio de incompreensões, ele voltou, ele está voltando aos poucos. E eu acho que essa fala do professor na CPI do MST é meio que um divisor de águas. É assim, você subiu na montanha da volta do diálogo, da volta da humildade que os interlocutores têm de apresentar para poder trocar alguma ideia no campo democrático e não mais no campo do fascismo. Fernando Horta, passo para você e deixa eu abrir aqui seu áudio para você falar. Isso é que o professor lembra bem, né? É preciso construir as pontes da linguagem primeiro para se começar a conversar. Então, fico muito feliz que deixou muito claro que foi esse o seu intuito. Mas a gente também conversa por coisas não ditas, né? E aí é que a internet pegou um pouco esse recorte, né? Essa parte, e transformou a sua fala em algo que talvez, que o senhor afirma aqui, que jamais foi a sua intenção. De qualquer forma, passou para todo mundo a enorme diferença de capacidade de compreensão que estava ali presente, enquanto o senhor demonstrava que poderia, inclusive, que compreendia
a visão dela, que sabia de onde tinha vindo e que condições ela formava, ela infelizmente se deu conta que não conseguia compreender a sua. E por isso que lá no final ela toma o famoso raio de Saulo, que o senhor comentou aqui, porque ela se dá conta de que, opa, para aí, alguma coisa está ali diferente. Agora, o que ficou muito claro é que há uma enorme diferença de compreensão do mundo entre esses dois campos que estão dialogando. Algumas pessoas defendem que não é possível conversar-se com o fascismo, exatamente por conta dessa enorme diferença de percepção de mundo. Alguns, inclusive, argumentam que o fascismo não é um modelo político, um modelo social, mas é uma visão de mundo, é uma cosmovisão específica, né? Então, dentro dessa sua vontade de criar pontes que naquele momento o senhor colocou, é possível que a sociedade brasileira caminhe por isso? Porque lhe digo que, de alguma maneira, a história contemporânea nos mostra que esse foi um fator preponderante na Segunda Guerra Mundial. Em vez de negociar com os fascistas e conversar com os fascistas, se optou por vencê-los militarmente na medida em que havia um consenso naquele momento que era impossível continuar o caminho da civilização por entre essa perspectiva fascista. E ali o senhor coloca, nessa sua fala, exatamente o contrário. O senhor diz, eu vou levar a sério o que estão me dizendo e vou criar pontes comunicativas. O senhor crê que é possível isso? Ou nós temos que usar a forma como na Segunda Guerra se trabalhou com essa questão? É possível conversar com fascista ou não? A pergunta de 1 milhão de yuans para o Zé Geraldo. A Márcia Tiburi escreveu um livro para colocar essa questão como uma possibilidade, né? Roland Barthes ficou famoso com um texto em que ele trabalha o tema, né, para dizer que é preciso desconstruir essas estruturas, vamos dizer, que prorroga o fascismo não só para as atitudes, mas para todas as mediações que deles derivam, inclusive a linguagem, né? Mas para fazer instrumentos tradutores dessa forma de enquadrar as questões. Por exemplo, a gente tem que conversar sobre o fascismo para desfascistizar o dicionário. O dicionário está carregado de expressões que traduzem não só o fascismo, mas o colonialismo, o machismo, o patriarcalismo, né? Um homem honesto é um homem probo, né? É um homem que administra as economias, as finanças. Isso no Aurélio, que é a metonímia do dicionário. Eu prefiro o Weiss. Lá, mulher honesta é a virtuosa. Né? A diferença, né? Homem honesto, probo. Mulher honesta, virtuosa. Me lembro do Tancredo Neves instalando o gabinete dele ainda no prédio da Fundação Getúlio Vargas e o Mauro Santayana perguntando a ele como presidente, Mauro Santayana que escrevia aqueles discursos bonitos do Tancredo, como presidente o senhor vai compor no ministério? Eles querem homens probos. Homens probos. Né? A gente tem lá no Aurélio que homem público é o político, por isso que o Maluf vivia dizendo, eu sou um homem público. Né? Mulher pública é uma prostituta. Está no Aurélio. Né? Então, olha a característica não só fascista, mas colonizadora do vernáculo. Ora, a gente tem que descolonizar o vernáculo, nossas mentalidades. Homem de bem. Né? Meu pai é um homem de bem. Né? Mas no vernáculo, o que significa homem de bem é literal, é ser proprietário. Porque o homem de bem era o eleitor a partir de 24, quando a independência se faz, mas ainda não se aboliu a escravidão. Então, a dignidade é inscrita na renda, no censitarismo, porque os outros nem gente são. Né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, fazer esse trabalho. Não significa dizer tolerância com o intolerante. Significa romper com as estruturas que geram intolerância, romper com as estruturas que geram essas mentalidades. E, a meio, conversar com
expressões, vamos dizer assim, interpretativas do mundo, que no trânsito da existência nos permite, já que começamos com Damasco, podemos terminar com Ferreira de Castro, no livro famoso dele, A Curva da Estrada, do velho socialista que, depois das lutas revolucionárias, assume o poder e diz: agora eu preciso reconsiderar a minha radicalidade. Né? Quantos de nós não reconsideramos as nossas radicalidades? Não é Helder Câmara, o Bispo Vermelho. Ele foi, num período da história da formação dele, colocado no rol dos pensadores fascistas do Brasil, o fascismo filosófico, evidentemente. Tristão de Ataíde, a curva da estrada deles foi para a esquerda, a curva da estrada de outros vai para a direita. Né? Quanta gente que veio aí do trotskismo e agora, mesmo nos meios de comunicação, gerou, né, uma leitura sabotadora das melhores expectativas da expansão democrática. Né? E até capturou a rua como um lugar de manifestação de opinião para legitimar a presença fascista no espaço público. Né? Então, eu acho que a gente precisa descolonizar nossas mentes, desconstruir as estruturas fascistas e, no singular, olha, Fernando, a boa base protagonista do marxismo latino-americano que veio da Itália, Rodolfo Mondolfo, e tantos que aqui abriram a perspectiva do debate sobre a inserção do marxismo na leitura crítica, né, da visão de autonomia e de emancipação, foi graças aos vistos de saída que, contra o mussolinismo que queria executar essa gente, o ministro da Justiça fascista de Mussolini, Gentili, assegurou para dar liberdade a pessoas que ele respeitava, ainda que fossem marxistas. Ele assegurou que essas pessoas pudessem sair da Itália fascista e nos legou esse conjunto de gente pensante que implantou entre nós a cultura do marxismo. Então, assim, escalas, vamos trabalhar em escalas. Né? Você não precisa fulanizar, personalizar. Eu acho que na linha do... Os cristãos costumam dizer assim, eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador. Né? Então, se a gente se permitir sacrificar na convicção do pensamento de grande escala a possibilidade subjetiva de alguém que pode se transformar. Começamos conversando sobre Saulo, que virou Paulo, né? E que de perseguidor se tornou perseguido, mas que construiu a igreja e integrou no pensamento católico, contra Pedro, os gentios, os gregos, e chegou a Roma. Quer dizer, então eu diria, Fernando, que a gente tem que ter escala. Agora, é claro, como é que essas coisas vão se dar no cotidiano, né? Por exemplo, terei eu ou não expectativa de que evangelizei aquela... Desculpa essa linguagem profética, né? A deputada, né? Eu acho difícil. As injunções de classe, de gênero, de raça, estão muito fortes. Ideologicamente, né? Ela está muito presa ao diktat, né? Tanto que ela citava as fontes dela, e as fontes delas são perversas. Mas é o modo como ela caminha sob pedras num lugar muito tormentoso que é o mar do parlamento. Tem deputado, Fernando, que vai sair do parlamento ao final da legislatura, que só vai conhecer ali o banheiro da ala onde ele trabalha, porque ele não conhece o regimento, ele não sabe como vota, Vocês viram lá na sessão como recomenda, como encaminha, né? Tem todo
um jogo parlamentar que, para você sobreviver, você tem que se integrar a uma coorte, né? Ela ainda está presa nisso, ela não sabe como chegou ali ainda, né? Ela não sabe o que promoveu a chegada dela ali, né? Mas poderá se modificar? Não sei. Eu acho que eu aposto nisso. Mas eu não estou apostando nela no personalismo. Por exemplo, esse evento de terça-feira, né? O menos importante foi o que aconteceu ali. O mais importante é o que nos mobilizou entre nós. E a possibilidade de algum furinho numa bolha, né, que às vezes nos coloca panglossianamente num mundo que parece ser o melhor de todos, né? Será? Será? Né? Até brinquei lá, né? Que eu queria não só separar o joio do trigo, mas o joio do joio e o trigo do trigo, né? Gente, que presente para vocês aí, né? Você vê como a gente gosta de vocês, né? O presente Zé Geraldo nesse sábado de manhã, para todo mundo ouvir coisas boas, coisas, né, que nos fazem pensar. Ah, eu vou suspirar aqui, né? Imagina, Horta, um Zé Geraldo no STF, né? Que bom que seria ter um Zé Geraldo no STF. Fiquei aqui agora pensando, né? Por que não foi para o STF? Zé Geraldo. Porque daqui eu sirvo melhor ao Eu sei. STF. Esses dias, por exemplo, eu fui a convite do ministro Fachin falar para as sessões acadêmicas que ele realiza no gabinete dele, uma vez por mês, de diálogo com as teorias sociais e as teorias políticas e as teorias jurídicas. O livro novo que eu abro citando um voto do ministro Fachin, em que ele, no debate sobre a questão do marco temporal, desconstrói essa tese do agronegócio sobre legitimação de posse e de território para reconhecer a titularidade dos direitos pré-colombianos, pré-cabralinos dos povos indígenas. Eu abro meu livro citando o voto dele, né? O ministro Fachin. Porque também ele cita o meu trabalho no voto dele. Ou seja, eu votei. Você está lá no STF de alguma maneira. Eu votei, não é isso? Eu votei. Né? Quando o ministro Gilmar diz que o direito é achado na lei e não na rua, embora ele tenha me dito que ele não estava pensando no meu projeto, estava pensando em algemas, né? Quando tinha aquela espetacularização da política feita pela ação da segurança, né? Mas quando ele diz isso, abre um leque de debate, né? Porque ele é protagonista e, portanto, quando ele fala, a fala dele cria auditório, né? E ao criar auditório, me criticando por conta do direito achado na rua, ele mobiliza o pensamento crítico para examinar o que é isso, do que se trata. Né? E faz com que, por exemplo, quando a gente vai julgar lá no Supremo Tribunal Federal a lei de cotas lei de cotas não, porque não existia. A política de cotas que a UNB adotou, todos eles, com diferenças à parte, os 11 ministros se fizeram unânimes para reconhecer que aquilo que a gente propôs na UNB é direito, ainda que não tenha lei. Então, eu já sou parte do Supremo. Claro, claro que é. Isso é tão bom, né? Se você lembrar a gente dessa relação também de admiração que coloca o Zé Geraldo numa posição assim. Inclusive, a gente pode sentir aqui no bate-papo, né? Eu vou para o bate-papo de grande intelectual, admirado por todos nós, e que eu não sei que processo que você tem, Zé Geraldo, que você, nos temas mais difíceis e hostis, né, você traz isso para uma zona que eu não diria da pacificação, mas é uma zona da interlocução, acho que da alteridade, né, em que a gente realmente tem a segurança e felicidade de estar divergindo de alguém
como você postulou aqui, inclusive agora com o Gilmar Mendes, que ele abriu uma divergência, né, com o direito achado na rua, de uma certa Sim. maneira, né? Mas valorizou. Exatamente. Mas Né? valorizou. Você lembra de Aquiles, que se perde de amores pela rainha das Amazonas, no momento em que a vence no combate, está lá na Ilíada, né? E no exato momento, e ficou tão furioso com um aliado que zombou do fato de que ele se enterneceu, que aí, sim, ele ficou violento e matou o aliado. Está em Homero, quer dizer, você tem que ter interlocução em todos os planos, mesmo quando você diverge. Aliás, principalmente quando você diverge. Eu ia comentar, o Horta mencionou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou com vitória na base da força, porque o Lula não estava vivo ainda naquela época lá, porque senão ele ia negociar a paz, né, do jeito que ele né, Zé? E é impressionante, né, como ele alcança, né, o cerne da questão, né, e diz assim: gente, o rei está nu, o rei está nu, para de querer vesti-lo com roupagens que são apenas o fruto da bajulação de vocês, dos subentendidos, das intencionalidades. Ele está nu. Então, se quer a paz, luta pela paz, né? E não pela guerra, né? Claro. O Horta quer falar alguma coisa? O senhor tocou aqui, professor, na figura do ministro Fachin. Né? O senhor está desde o início da nossa conversa, o senhor está se propondo a criar essas pontes, conversar, fazer essas junções que o senhor julga e acredita que são possíveis. Mas o senhor disse, eu não sei se eu evangelizei, no sentido, eu não sei se eu convenci a deputada que eu estava ali, mas gostaria que ela refletisse a respeito do que eu falei, até, né, como forma pedagógica de resposta do seu discurso. Mas deixa eu lhe perguntar, o ministro Fachin, quando ele entra no STF, ele entra como um referendo bastante, ele entra a partir de um referendo bastante grande da própria esquerda, em função da história de vida que ele tinha como advogado efetivamente do MST, como participante de todo aquele processo que levou a sociedade brasileira a compreender o MST não apenas como um movimento social legítimo, mas por causas legítimas dentro de um arcabouço jurídico legítimo. E só que durante os últimos anos, o ministro Fachin ficou conhecido por ser um dos maiores defensores e protetores do processo da Lava Jato dentro do STF. Como é que o senhor vê esse caminho que o ministro Fachin fez em direção a esse lavajatismo e se é possível ele fazer um caminho de retorno nesse processo, na medida em que o senhor está sendo, nesse momento, então, um certo timoneiro das transformações a partir da fala que o senhor fez lá. Como é que o senhor explica essas relações? Claro que a consciência de um juiz é sempre algo inescrutável, né, nós não conseguimos chegar nunca lá, mas há alguma razão sociológica para isso? Há algum sentido nesse caminhar todo, ou foi simplesmente um acaso? A história de vida e a história acadêmica e a jurídica do ministro Fachin é um acúmulo de construção de categorias muito representativas daquilo que são nossas melhores expectativas para pensar o direito como emancipação. Foi ele que, por exemplo, constitucionalizou o direito civil para retirá-lo do seu vínculo burguês de absolutização das coisas prevalecendo sobre as pessoas. Foi ele que, nos espaços agrários INCRA, construiu mediações importantes para abrir perspectivas de pensar a questão agrária não como uma questão penal, mas uma questão política, e entender que movimentos sociais são sujeitos de direito, né? O ministro Fachin teve um papel muito importante, por exemplo, para fundamentar
a base epistemológica da proposta do Pronera, que criou a educação do campo no sentido de fomentar a qualificação de assentados, dependentes de assentados, pequenos agricultores, com projetos pedagógicos que hoje, por exemplo, no caso do direito, abriu a possibilidade de turmas especiais de direito para assentados da reforma agrária Brasil afora. Inclusive no Paraná, em Goiás, onde, por exemplo, a gente assistiu o fundador da UDR, o governador Caiado, também se manifestando na comissão e com um discurso criminalizador dos movimentos sociais. Quando a gente se sentou em interlocução para construir uma proposta pedagógica para os cursos especiais, né, que tiveram que enfrentar debates, inclusive, nos tribunais superiores, para que se reconhecer a legitimidade das universidades abrigarem esses cursos, né, até contra o Ministério Público, que achava que isso era uma violação da isonomia, porque direito não é para camponês, direito é para quem vive na cidade. Está em manifestações do Ministério Público. O ministro Fachin veio sentar conosco para, com a experiência dele em direito agrário e direito civil, construir as bases epistemológicas desse curso. Bom, esse é o percurso dele. O incidente penal, eu acho que tem coisas assim paroquiais. O ministro é professor no Paraná. O lavajatismo do Paraná nasceu ali no bojo de um Estado que tem grandes avanços democráticos, mas tem grandes recrudescências coloniais, não é isso? Algumas, inclusive, por conta da imigração alemã e italiana, problemáticas, né? Isso está presente em mentalidades. A gente viu, por exemplo, no lavajatismo, que do Paraná não veio só o juiz, veio também grandes advogados que lá, não é, se colocaram construindo as balizas técnicas para validar o lavajatismo. A gente viu lá gente importante da cultura jurídica, né? Eu acho que também pode ser um momento que ali um tanto de simpatia, no sentido grego do termo, como também de um subjetivismo de dizer assim, eu sou autônomo, né? Que eu sou isso já tinha acontecido nos Estados Unidos, quando acho que Roosevelt nomeou o Blackmun, que tinha sido governador do Alabama, um escravista, para ser ministro do Supremo, na esperança de dar contornos conservadores à Suprema Corte americana, que àquela altura discutia as interpelações dos direitos civis, né? Aí o Blackmun, quando chegou lá, disse, não, agora eu sou ministro do Supremo. E aí foi o mais liberal dos ministros da Suprema Corte. A coisa pode se dar ao contrário, né? No sentido de se dizer, agora eu sou ministro do Supremo, eu sou essa ilha de excelência, né? A minha independência está no sentido de que eu vou abstrair as subjetividades. E aí a questão do penal. Eu não sei qual é o acervo de direito. Eu não conheço nada do ministro Fachin sobre direito penal, do professor Fachin sobre direito penal. Mas sei que o Moro foi assessor de ministro no Supremo Tribunal. Aquelas formas, digamos assim, de associações afetivas que se instalam entre nós e geram, né, mediações que às vezes afetam os nossos juízos, que eu acho que... Porque foi ele também, o ministro, que depois gerou a jurisprudência que permitiu a volta do presidente Lula à arena política para se tornar o presidente da República. Foi ele, foi no habeas corpus lá, afinal, foi ele que matou no Supremo o lavajatismo. Né? Porque foi ele que falou no voto, porque o ministro Gilmar fala muito na TV Justiça, né? Fala muito no Globo News, fala muito no programa da TV Cultura, né? Mas no voto, quem falou foi o Fachin. E por isso eu digo assim,
É o juiz Blackmun. Juiz Black. Que história fantástica aqui também da cultura jurídica dos Estados Unidos. Olha, agora eu tenho que ir para o bate-papo, porque já tem muitas mensagens aqui, o tempo está voando, está muito intenso, muito intensa esse encontro, essa live. Hussein Brasil, dedo no like para bombar e receber o Zé Geraldo. Ele está aqui mais uma vez. A deputada não é burra, é limitada em sua visão. O professor é tão bom que até a deputada entendeu. Raquel Maria Rodrigues, obrigada pela sua fala no Congresso, professor. Junelage, professor Anéis, todas as suas falas, amei, acho que ela quis dizer amei, né? Todas as suas falas, mas adorei quando falou de Marx, mas quando estava anteriormente do apóstolo. Sim, é por causa dos Atos dos Apóstolos sobre a formação da comunidade cristã, que é uma comunidade comunista. O professor Zé Geraldo é de uma erudição, mas é uma erudição generosa, é uma erudição, eu vou até abusar aqui um pouco, né, da metáfora, uma erudição de rua. Não é de rua porque é de biblioteca, mas como é o direito achado na rua, é a inspiração aqui do nosso Zé Geraldo, eu vou abusar. Conde, eu vi um comentário aqui, diz que o Fachin só salvou Lula porque com isso salvava o Moro. Pode ser. Você lembra da primeira versão do filme Ben-Hur? Aquela com o fascista Charlton Heston? Charlton Heston. Tem uma cena maravilhosa. A cena em que, depois da conversa que ele teve, uma conversa tensa, porque eram visões de mundo, cosmovisões, com o cônsul, que era o comandante da galera na qual ele estava, mas era a galera mestre da esquadra romana, que combatia os inimigos ali no Mar Egeu. E, em função da conversa, o cônsul mandou que não se passasse a corrente na argola do remador, que era o Ben-Hur. Então, no combate, a galera foi afundada. E o Ben-Hur, porque não estava acorrentado, escapou do afogamento junto com a carcaça do navio. Há tempo de, num escombro daqueles, salvar o cônsul também, que estava nadando, e impedir que, por honra, ele cometesse o suicídio heróico, aquele que salvaguarda a honra na derrota, né? O Araquiri também é romano, né? Mas aí, de repente, eles estão boiando na água e aparecem velas no horizonte. E o cônsul diz: serão romanas, serão do povo lá com quem eles guerreavam, né? Sua liberdade e a sua vida vão depender dos deuses, né? E eram romanas. Tinha sido uma vitória estrondosa da esquadra romana. Apenas a galera capitânia que foi afundada. Aí o cônsul diz para o Ben-Hur, naquela altura, o acolhendo como filho adotivo: o seu Deus, na ânsia de salvá-lo, salvou a frota romana. Então, pode ser que o Fachin, na ânsia de salvar o Moro, salvou o Brasil, porque nos legou a possibilidade do retorno triunfal do presidente Lula e do projeto democrático participativo, que o povo salvaguardou mesmo na pandemia, porque nem o fascismo conseguiu desconstitucionalizar o país ou despolitizar a participação popular. Nós estamos num momento muito, talvez o mais importante da história brasileira, porque nós, os setores democráticos, né, os movimentos populares, né, que o professor luta para que não sejam criminalizados, né, vieram com força. Nós superamos no voto, e diga-se de passagem, no voto. Professor. E com que avalanche de voto, porque nem a ação dos agronegociantes, nem a ação da Polícia Rodoviária Federal, nem a ação dos capitães de mato ou dos
feitores das empresas mais assaltadoras do erário público, impedindo, sabotando, subornando, ameaçando, conseguiu impedir. Apesar disso tudo, foi uma vitória assim extraordinária. Gigantesca, gigantesca. Amabile Maria Pandori, parabéns, José Geraldo, por nos expressar nessa CPI. Júnior Lage, mais uma vez, desculpe, corretor, cônjuge, errou, amei, então, e não anéis, está aí. Chá de camomila, falou óbvio, elegantemente, pedagogicamente, lembrando a fala aqui do professor na CPI. Nanda Sem Graça, foi tão educado para tentar explicar o óbvio. Cláudia Filomena, a resposta do professor foi só perfeita. Alícia Silva, ele me lembra o Ariano Suassuna falando. Olha que interessante. Beto Silva, a resposta foi excelente. Simone Scolaro, nunca vi tanta sutileza. Jaque Oli, obrigada pela elegância no debate. A elegância voltou, né? Leonardo Androvandi, obrigado, professor, pelos ensinamentos na CPI. Games, dizendo aqui, fiquei impressionado com tanta elegância, o professor trata uma deputada fascista. Carla Chinalha, professor, que fina elegância, parabéns pela sua atuação no Congresso, ficou famoso agora. Olha, ela viralizou. Ela subiu o lance aí, você viu? Como é que é? Ela subiu o lance da contribuição. Subiu o lance da contribuição, fantástico. Vivian Pereira Mendes, que nos assiste de Nova York, né? Parabéns, professor, abaixo a lacração. Silvana Reis, fantástica participação do professor na comissão. Subiu mais. Subiu mais, vai subir mais ainda, você vai ver. Yolanda Albuquerque, fiquei apaixonada com a elegância e a firmeza da fala. Paulo Tomás, a esquerda não é muito autocontida, enquanto a burguesia e seus operadores trucidam o povo até o pó. Está aqui, vamos trazer isso no próximo bloco. Hussein Brasil, a CPI pode explicar o MST a alguns deputados. É o que está acontecendo, né? José Edinaldo Braz, assessor especial de Lula em desbolsonarização. Olha quem está aqui, o Zé de Abreu, querido ator, meu Deus do céu, meu candidato à presidência da República. O ex-presidente autoproclamado Zé de Abreu. Que momento especial, obrigado, Conde, obrigado, Horta. José Gênio Geraldo, que luz, que brilho. Tá aí, um Zé mandando um abraço para outro Zé. Quer falar com o Zé de Abreu? Eu o Lula se o Abreu tivesse registrado a candidatura dele, né? Pois é, tinha que ter registrado. Hussein Brasil, Zé elogiando o Zé, fim de semana mais leve de luz. Tem muita coisa aqui, o pessoal está empolgadíssimo. Ricardo Garcês, como é bom ouvi-lo, professor. Eu vou ler todos agora, senão não vai dar tempo de ler depois. João Carlos Meirelles Ortiz, doutor José Geraldo, o que o senhor acha do internetês? É muito tema, viu, gente? Não vai dar para falar tanta coisa assim. Pois é, então, o Hussein, mais uma vez, Fachin só liberou Lula porque tentou salvar Moro de ser condenado por parcialidade. Paulo Eduardo Canhadas, colaborando. Emir Flash, abração a todos vocês, colaborando conosco. Olha, subiu mesmo. Olha só que beleza. Rejane Menezes, gratidão por mostrar tanta sabedoria em suas palavras. Gisele Leite Prado aqui colaborando conosco também. Olha só, o professor, agora eu estou até na dúvida se eu mostro a fala na CPI, que você já deixou claro aqui que desaprova, quer dizer, aquela edição, né? Acho que eu não vou nem mostrar mais. Mostra aquela em que eu digo assim, que não é invasão, é ocupação. Ixi, agora eu não vou conseguir achar esse trecho. Você lembra? Aquela que o deputado, que é delegado, pergunta se eu apoio a invasão, né? Eu vou tentar localizar enquanto você responde, enquanto passo a palavra aqui para você. Eu vou colocar os áudios agora do João Paulo, que senão não vai dar tempo também. João Paulo, sim. Porque para a gente comentar a questão da titulação de terra, que eu acho importante. Deixa eu colocar aqui, vamos abrir o meu Zap na tela. Vamos ver se entrou aqui. Deixa eu colocar. Cadê o João Paulo? O João Paulo está aqui atrás. Espera aí, está aqui. Vamos ouvir. Ô, Gustavo, você tá bom? O tema tem um componente ideológico por trás dele, né? Porque na prática o INCRA já dá um título de concessão de uso que é eterno. O cara que recebe ele tem todos os direitos e passa de pai para
para filho, ou seja, isso tudo é bem resolvido. O que o Bolsonaro levantou e tentou criar é um título definitivo que tira o assentado da condição de assentado de reforma agrária, ou seja, ele perde todos os subsídios de assentado de reforma agrária na política de crédito e assistência, e passa a ser um pequeno agricultor, na qual ele pode usar esse título, entre outras coisas, para vender e para ser utilizado como penhora em financiamento de terra, em financiamento de crédito, que na nossa avaliação é um grande perigo. Agora, o que nós estamos tratando esse assunto com cuidado, porque nós não queremos partir do princípio que o assentado que é um título para vender a terra. Isso não é o que nós achamos, mas nós achamos que é desnecessário esse título. O que tem que dar é mais garantia no título que o INCRA já dá, para que a família que é proprietária, dona dessa terra, ela tenha uma segurança jurídica, que não seja qualquer técnico do INCRA vai lá e tenta despejar a família, mas ela também tem que ter uma segurança jurídica para que os bancos ou o fazendeiro vai lá e tenta comprar a qualquer custo essas terras tituladas de assentamento de reforma agrária. Mas é uma pauta menor para nós. Nós achamos que se tiver crédito, se tiver política pública, nenhum assentado lembra de título. A pauta do título aparece quando empobrece o assentamento. O João Paulo é uma força da natureza, né, Zé Geraldo? Que fantástico. Eu achei muito importante, porque essa questão tá circulando muito, e a crítica que se tem feito, que eu acho que já está sendo derrubada pelos setores democráticos ali na CPI do MST, é de que são naturezas diferentes de documentos de propriedade de terra. Então, eu passo a palavra para o professor para falar um pouco em cima da fala aqui do João Paulo. O João Paulo é o que o Gramsci chamava de intelectual orgânico, né? Ele não tem os títulos acadêmicos, mas ele tem a sabedoria forjada no processo político da própria interpretação de sua luta. Então, ele interpreta a realidade, né? E disse tudo, que são duas perspectivas que ficaram assim ocultadas. Por isso que eu não gosto muito daquela incidência na coisa com a deputada, porque a gente perde o horizonte das questões de fundo que foram trabalhadas naquela sentada, né? Por exemplo, vocês viram que o Salles, quando me interrogou, ele jogou a questão para esse tema, porque ele queria discutir eficiência, rentabilidade, modernidade econômica, em contraposição ao arcaísmo, ao antieconômico que está presente na formulação do programa do MST, né? E a deputada também quis trazer estatísticas, no sentido de falar em resultados mensuráveis do ponto de vista de financiarização do processo. O João Paulo disse tudo. O que está em jogo não é se você transforma direitos em mercadoria, é se você radicaliza o problema do acesso à terra, território, produção saudável, programa de país, né? E é por isso que se tenta criminalizar o MST para ocultar o imenso programa que ele realiza. Por exemplo, é o maior programa educacional do Brasil depois do que o MEC conduz, gente, que é da creche à pós-graduação. É um programa de política de o desenvolvimento. Por isso que o Papa mandou carta agradecendo a família MST por ter sido o setor que respondeu às necessidades da sociedade na pandemia, oferecendo produtos de cesta básica livres de agrotóxicos e, portanto, como solidariedade e não como lucratividade. Então,
E olha que não é um programa revolucionário, é um programa que pede reforma agrária, é um programa que pede democracia, é um programa que pede segurança alimentar, né? É um programa que pede educação, mas também é um programa que chama a atenção para os limites redutores do modelo capitalista de apropriação, que é o modelo da propriedade privada. Né? Então, por exemplo, titular na forma como o Salles coloca, é colocar um bem no mercado. E se você não conseguir tomar esse bem, criminalizando, poder quebrando a solidariedade, porque não é gente de bem, não é isso? E, portanto, acalmar as resistências, porque estamos enfrentando banditismo, né? Se não conseguir tomar terra com a pistolagem, você toma com a ideologia, você fala que é marxismo, você fala que é teologia da libertação, você fala que é atraso econômico, não é? E não se dá conta que está se propondo uma forma de apropriação que não está baseada na propriedade privada, mas na apropriação solidária, na apropriação por título que preserva a produção e não a coisa, que é o terreno, que é a área, né? E, com isso, você quer desmantelar um outro projeto de desenvolvimento. Como os indígenas dizem, que desenvolvimento? O deles ou o nosso, não é isso? Em que a natureza é vida e não coisa, né? Então, eu acho assim que o que está oculto naquele debate é escamotear essa questão de fundo, que há outro modo de estabelecer relação entre as pessoas e as coisas. E a propriedade privada é o mais perverso deles, porque hierarquiza como bem de vida as coisas e subalternatiza como bem de vida as pessoas. Então, você aceita a pistolagem, você aceita a grilagem. Por que está se discutindo o marco temporal? Porque você anistia a grilagem. Você anistia, aí sim, o esbulho possessório do latifundiário. Né? E com esses títulos inscritos na condição de participação solidária, projeto coletivo, o MST é tão sagaz que, olha, ele nunca aceitou, é o que eles falam lá, cadê o CNPJ? Né? Nunca aceitou se individualizar por uma configuração certificada de que é uma pessoa jurídica. Ele é um movimento. Como é que você alcança um movimento? Você só alcança um movimento com inteligência, com razão, com proposta, com projeto. Não tem como chegar nele. Não tem como colocar um movimento no banco de réus. Então, o que o MST faz? Ele cultiva ideias e ativa a economia por estruturas de apoio, cooperativas. Agora, eu mencionei lá um jovem nascido na fazenda Anoni, que se tornou bacharel em Direito pelo Pronera, se formando numa turma especial de assentados para a reforma agrária, a turma Evandro Lins e Silva, da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiás, a antiga capital do estado de Goiás, e que agora faz mestrado na Universidade de Brasília, ainda no contexto do apoio que o Pronera oferece. Dissertação deste jovem, o dia em que o MST ocupou a Bolsa de Valores. Não é ocupar tipo Wall Street, o Occupy Wall Street, é ocupar lançando debentures, estoques, lançando um programa de títulos de captação para fomentar a produção de gêneros orgânicos, sem agrotóxicos, em propriedades comunitárias, ou pela mediação jurídica da cooperativa, ou pela associação livre dos assentamentos, a produção dos assentamentos, que não são títulos de propriedade, mas são direitos inscritos no uso, no direito de uso que o novo direito à cidade permite,
o novo modo de pensar o sistema de acesso ao campo e à cidade, né? E que o transforma neste fenômeno que levou o economista Celso Furtado a dizer de se constituir o mais importante movimento social do mundo no século XX. E não creio que perdeu importância no século XXI, não. Então, eu acho que é isso que está em jogo. Então, olha, são duas frentes. Uma é a bruta, da pistolagem. A outra é a sutil, dos projetos de lei. Veja a quantidade de propostas de emenda constitucional para reduzir o alcance do conceito de função social da propriedade. Zé Geraldo, deixa nós estamos terminando aqui o programa, deixa eu trazer os últimos. Olha como voou o tempo, né, Zé? Estou vendo a Andréia Brasil entrar aí. A Andréia Brasil é do programa de formação de juízes, meu Deus. Olha só. Olha só, não, o público aqui, você sabe, né? O público aqui é maravilhoso. A Lorena Pires, que construção do pensar e leitura da realidade. Michele Galvão, a fala da medalha do pacificador é exuberante. Antônio Gorski, escutar o Zé nos traz paz de espírito. E José Edinaldo Brás, com o poder econômico nacional e o de fora, a favor ainda com a estrutura do Estado brasileiro. Só Lula no mundo que vence esse pessoal de lá. E a gente ainda tem o privilégio de ter uma figura como o Lula, né, professor Zé Geraldo? Eu vou passar para o Horta. Nós temos só 5 minutinhos, Horta. Uma questão muito breve, uma fala breve, para o professor Zé Geraldo fechar aqui o nosso encontro. Vai lá. Professor, tem uma discussão muito grande aí que está sendo feita agora que opõe a academia ao restante da sociedade. Isso vem daquelas origens mais antigas lá, o projeto modernista, né, o projeto da modernidade acadêmica e tudo mais. Mas a academia, na realidade, é um projeto político de disputa sobre o sentido de realidade, de verdade no mundo, que funcionou muito bem no século XVIII, funcionou no século XIX e teve seu apogeu no século XX. Mas depois que, especialmente aqui no Brasil, nós vimos figuras como Olavo de Carvalho e tantas outras que cresceram à margem do processo da academia, e que a academia não deu importância, de alguma maneira nós da academia perdemos muito espaço de fala. Por que esse projeto da academia, por que esse sentido social da academia se perdeu na passagem do século XX para o século XXI, e hoje nós estamos tão carentes aí de uma espécie de referência no sentido de verdade, dando origem a uma série de lutas políticas que nós estamos vendo o resultado delas, o retorno de uma certa violência, um processo contrário ao processo democrático, tudo que a gente tinha assentado no século XX como bases, vamos dizer assim, de um sentido social de sobrevivência. Olha, Horta, lembre-se que a universidade, mesmo a europeia, que é milenar, né, nem me refiro à universidade oriental, né, de origem até mais remota, né? Dizem que Lucas, por exemplo, o apóstolo, se formou em Alexandria, médico, né? A universidade é anterior a todas essas estruturas de poder político que se estabeleceram a partir da passagem do antigo para o moderno. Mas ela se transformou nesse processo, né? Ela já foi tanque de pensamento, né? Mas, por exemplo, desde Córdoba, na América Latina, né? Ou na Europa, as demandas também chamadas de universidades populares, né, que os anarquistas tentaram construir como forma de contrapor-se a esse pensamento de elite, né, o pensamento contemplativo, né. Mannheim fez essa discussão forte, né, para pensar o que é a universidade e a sua função. Entre nós, a partir de Córdoba, Darcy Ribeiro sugeriu que ela fosse uma universidade que é necessária, né? Que fosse leal ao que se acumulou como conhecimento, os paradigmas de conhecimento, as formas de conhecer, as transições paradigmáticas, né? Mas que ela também fosse leal ao social que a mantém e que a nutre, e que ela fosse apta a resolver os problemas da sociedade. Acho que essa questão ela impacta todos nós, de fora e de dentro. De dentro, porque para nós é como que criar, né, uma espécie de heráldica da nossa atuação, o trabalho intelectual que prevalece sobre o trabalho manual, né? O prestígio, Bourdieu, né? O prestígio, né?
Mas a gente precisa ver com o Darcy que, se a gente não responder aos problemas da sociedade, a gente não tem função social. E, portanto, a gente tem que se abrir, o que significa descolonizar currículos, fazer o diálogo entre os saberes. Por isso que a gente, na UNB, que é a universidade criada por Darcy, concedeu o honoris causa a Ailton Krenak, baniu a estar dando aula lá para nós. Sueli Carneiro recebeu o honoris causa, embora ela acadêmica, mas aí foi para afirmar, né, o significado da abertura da universidade para o desenvolvimento pleno da cidadania por ações afirmativas. Foram os nossos indígenas formados assim que estão defendendo no Supremo o princípio da precedência do direito originário, que o Fachin já aceitou, com base em argumentos universitários, citando autores universitários, né? Antropólogos universitários. Né? Então, eu acho assim, a gente tem que perceber essa transição. Eles perceberam, Horta, qual é a primeira investida do fascismo quando quer tomar o poder? É se instalar com baionetas? Não, é capturar a universidade. Capturar a universidade. Né? Fazer da crítica arma, ou desarmar a crítica da arma que transforma a realidade, né? Que esclarece as condições. Então, por exemplo, eu acho que a universidade necessária, ela não é um tanque pensante se ela se fecha no narcisismo acadêmico, no mito do acadêmicos, né? Ela precisa também se abrir, se popularizar e colocar em diálogo em todas as formas de conhecer, todas as cosmologias, todas as representações de explicação sobre a nossa ação no mundo. Né? Então, eu acho que a universidade continua a ser, mesmo para quem pense que é algo elitista e fora da realidade, do cotidiano, de uma vida que requer muitos sacrifícios, né? Um espaço necessário para a gente poder se pensar e poder configurar mediações em que o pensamento se torne um instrumento transformador da nossa própria ação. Né? Senão fica uma prática cega, uma prática... aliás, isso é o princípio da praxis, que Marx escreveu lá naquela célebre tese, os filósofos até aqui interpretaram o mundo, mas o que é necessário mesmo é transformá-lo. Né? Então, uma universidade que transforma. Quando eu fui reitor, leal à construção da ideia de universidade nova, está lá no Manifesto da Educação Nova, né? De 30, manifesto que foi assinado por gente como Cecília Meirelles, um pugilato de pensadores de todas as áreas, né? Que nós pudéssemos fazer da universidade ela não só necessária no sentido paradigmático, mas inclusiva, democrática, participativa, e, portanto, uma universidade que fosse, além de necessária, emancipatória, a serviço da sociedade, a serviço do povo, e presente nas articulações do social, né? Aquilo que Paulo Freire chamava de extensão como comunicação, né? Como prestação de serviço, como comunicação, né? Como ação pedagógica para a autonomia. Eu tenho muita confiança, e quero dizer assim que eu integro um zap desses aí de ex-reitores. Eles estão muito reconhecidos ao que eu, como um colega deles, né, um parceiro deles, com responsabilidades no exercício da nobre função de ex-reitor, por isso que eu não aceito o cargo, o melhor cargo que eu posso exercer é o de ex-reitor, porque a gente criou um debate nesse espaço importante que se abriu a partir do parlamento, mas, Horta, Conde, nós transformamos o país num grande auditório. Está todo mundo conversando em questões que derivam dessa, e hoje, por exemplo, no Brasil, não há mais ninguém que veja o MST como os fascistas querem pintar
o seu retrato, né? O MST aparece como o Papa o vê, o MST aparece como o príncipe de Gales vê, como o príncipe de Astúrias vê. São entidades que premiaram o seu protagonismo, né? E que sabem que ele é conflito, claro, quem não é conflito, mas é projeto. É projeto. Né? José Geraldo de Souza Júnior, que felicidade, que privilégio recebê-lo aqui. Estava com saudade, a gente fez vários debates aí no curso da nossa história aí recente, terrível, e agora nós vamos continuar fazendo no curso dessa história de muitas expectativas. Os últimos comentários aqui de hoje, Paulo Tomás, e sobre o julgamento no STF da compra de terras por estrangeiros? Não vai dar para comentar hoje, mas está lido aqui, meu querido Paulo Tomás. Renata, não há como encarar o movimento apenas pelas laranjas podres. José Roberto e Kátia Marina Bom Jesus, professor, você representa a arte de ensinar que desperta no indivíduo a sua capacidade de pensar. Obrigada por expressar o que a sociedade precisa ouvir. Giovana Tambose, vou dar até dinheiro para essa live. Sérgio Capilé, não seria o caso de se levar em consideração a produção para-acadêmica como um fenômeno legítimo de seus defensores tentar entender o mundo? Acho perfeito isso aqui, né? Não, meu projeto Direito Achado na Rua é isso. É o projeto do direito achado na rua do professor Cleonice Tomazetti. Parabéns, Conde, por pautar esses temas e dar oportunidade para que o professor divulgasse o Proverá, maior programa de alfabetização. Pronera, desculpa. De alfabetização e educação no campo, socialmente justo e igualitário. Pronera. E a Terezinha Braga de Moraes, como o senhor poderia explicar essas pessoas de notável saber jurídico para golpear o Estado Democrático de Direito no Brasil ao longo dos anos? Não vai dar para entrar mais nesse tema, mas o Zé Geraldo vai voltar conosco. Eu quero agradecer demais a generosidade múltipla do Zé Geraldo, não só em aceitar nosso convite, como na sua resenha sempre muito bonita e sempre muito, até eu diria, poética. Fernando Horta, obrigado. Professor, 30 segundos para despedir do público aqui, que ficou, assim, muito atento com tudo que você disse. Ora, Conde, eu, por conta desses 15 minutos de fama, tenho sido muito convidado para várias partes. Claro que eu estou recusando todas, né? Porque eu não quero entrar nesse campo, não quero abdicar do espaço que é o meu leito próprio de atuação. Mas no seu programa não posso deixar de estar, né? Porque eu acho que o seu programa é uma escola a céu aberto. Né? E aquilo que foi dito aí é uma interlocução com todas essas pessoas que estão se manifestando. Olha que acervo maravilhoso o nosso país tem como utopia transformadora de futuros possíveis que nós podemos construir. Né? Então, é uma alegria poder participar desse seu programa, né? Estar com o Horta, vamos dizer assim, e nutrir aquilo que é o que nos move, né? A sensibilidade e a inteligência, né? José Geraldo de Souza Júnior, Fernando Horta, obrigado a todos. Até semana que vem com mais uma live do Prerrogativas. Valeu.